Olá, meu amado irmão, olá, minha amada irmã, seja bem-vindo a mais uma live nessa terça-feira, 1º de fevereiro de 2022. Você percebeu uma coisa? Vencemos o mês de janeiro pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós vencemos o mês de janeiro. Chegamos a fevereiro e como passou rápido, né? Toda vez que encerra um período, seja uma semana, um mês, um ano, uma década, eu sempre lembro do texto do Tiago que diz que a nossa vida é como um vapor de neblina, é como uma fumaça que vem, que vai e depois se desvanece. A nossa vida aqui é uma brevidade, é muito, muito rápida. E a gente tem que sempre pensar em termos eternos, termos espirituais, porque a nossa cidadania, a nossa cidade, o nosso futuro não é aqui neste mundo, não é nesta terra, mas é lá no céu com o Senhor Jesus para todo sempre. Então seja bem-vindo à nossa live dessa terça-feira, 1º de fevereiro de 2022. Eu vou logo lembrando a você, né, que na semana que vem, dia 11 e 12 e 13 de fevereiro, você tem um compromisso muito importante comigo. Comigo não só, mas com a Igreja Batista da Prata. É o 71º aniversário da nossa igreja. Nossa igreja foi fundada no dia 11 de fevereiro de 1951. O ano passado nós tivemos a pandemia, não pudemos realizar aquilo tudo que eu estava pensando para os 70 anos, mas esse ano nós estaremos tendo esse momento de culto, de gratidão a Deus. Sexta, dia 11, que é o dia do aniversário, no sábado, dia 12, e no domingo, dia 13 de fevereiro. Então eu aguardo vocês lá. Sexta e sábado, às 7h30 da noite, e no domingo às 18 horas. E de manhã também teremos a celebração. Então serão 4 cultos, 4 celebrações para você estar com a gente. 11 de fevereiro, sexta-feira, teremos a presença do pastor Silvio César, que é presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, subsecção Iguaçuana. Ele é o presidente aqui da nossa ordem, da Associação Iguaçuana. Ele é o autor das lições da revista desse trimestre, da revista da IBD que nós estamos estudando nesse trimestre. Você vai poder conhecê-lo, conversar com ele, ele vai trazer a mensagem, vai trazer um grupo da sua igreja, um grupo chamado Samba a Cristo. Nós já estava conversando com ele ontem, né? Perguntando como é que vai ser. Ele pediu se poderia usar bateria, se podia usar as caixas para o cavaquinho, para preparar o instrumental. Então vai ser na sexta-feira uma programação abençoada, abençoadora de louvor ao Senhor. E ele fez um pedido para que você levasse pessoas que não têm Jesus ainda no seu coração. Então marque isso aí para mim. Dia 11, sexta-feira, 19h30, vá à Igreja Batista da Prata, participe dessa celebração de aniversário e leve um visitante não crente. Leve um, leve dois. Vamos encher aquela igreja lá para ouvir a palavra do Senhor. Esse é o meu convite, esse é o convite do pastor Silvio César Cândido Torres para sexta-feira, dia 11. Já no sábado, você também volta à igreja às 7h30, porque teremos uma participação muito especial da Igreja Batista Luz, a antiga primeira Igreja Batista no bairro da Luz, hoje Igreja Batista Luz, do pastor Mauro Rodrigues. Ele vai estar lá, o seu filho vai estar lá trazendo a programação e levando o ministério de louvor daquela igreja. Isso é uma programação, e é importante você estar também levando já o pastor José Mauro Rodrigues. Ele também fez o mesmo apelo, o mesmo convite para mim. Pastor, peça para a igreja levar visitantes, porque vai ser uma palavra, um trabalho evangelístico, principalmente os jovens que estarão participando dessa programação. Então, não deixe de ir. Eu estou procurando aqui um detalhe, achei aqui. Quem vai estar pregando é o filho do pastor Zé Mauro Rodrigues, pastor Mateus Williams Rodrigues. Ele vai levar o grupo
de adoração também vai ser muito bom. Sábado, 19 horas e 30 minutos. Não deixe de ir. Leve seu filho, leve seu neto, leve seu vizinho, leve jovens. E no domingo, no dia 13, será a programação nossa. Vamos celebrar na igreja de manhã e de noite. Vamos cantar parabéns para a igreja. Vamos orar, vamos adorar a Deus. Teremos ali o nosso ministério de louvor. Eu espero pedir aqui, ainda não... para que o Lírio possa cantar uma música, enfim, será um domingo nosso, que você pode e deve também levar o seu visitante, tá bom? Então já fica aqui o convite, dia 11 e 12 de fevereiro, semana que vem, às 7h30 da noite, e no domingo, dia 13, às 10 horas da manhã e às 18 horas. Uma grande celebração, vamos agradecer a Deus, vamos celebrar o Senhor pelos 71 anos da Igreja Batista da Prata. Firmado, então? Já é, como diz os jovens. Tá pronto? Vamos também a mais um aviso importante agora para o domingo que vem. Vou botar aqui grandão para você não esquecer. Domingo que vem teremos o Desperta Débora. Apenas corrija aí o horário, tá? Será às 8 horas. Presencial, tá? Domingo que vem teremos o Desperta Débora às 8 horas. Não vai ser às 8h30, não. A irmã Jaqueline pediu para avisar que vai ser mais cedo, para que as irmãs tenham mais tempo para poderem orar e pedir pelos seus filhos. Então, não esqueçam as Déboras. Você pode levar visitante, pode levar uma mãe visitante. Domingo que vem, 8 horas da manhã, presencial. Não teremos café ainda, né? Então, já vá com o seu café tomado. Em breve, se Deus permitir, já estaremos retornando com café. Domingo que vem, às 8 horas da manhã, o nosso Desperta Débora. Vamos orar para que logo, logo também os irmãos gideões possam voltar, orando pelos seus filhos, fazendo seu minuto de oração também. O nosso querido Bazar Catarina Ribeiro, tá aí o cartaz, estará voltando agora em fevereiro, já está com muita coisa boa. Você não deixe de contribuir com o Bazar, todo domingo pode levar lá para o culto, fica a caixa lá em cima, lá na frente da igreja, lá no púlpito, você levar o alimento, o arroz, o feijão, o alimento que você puder doar, porque o Bazar, né, o Ministério de Ação Social da igreja, ele atende algumas famílias todo mês, dando cestas básicas, ajudando com alguma coisa. Então, o Bazar, ele vende roupas e outras coisas bem baratinhas, você pode doar também coisas boas para o Bazar, tá? Aquela roupa que você não usa mais, aquele objeto, às vezes, que está lá de enfeite, e você não usa mais, leva lá para a irmã Lígia, leva para a irmã Alice, elas vão estar lá recebendo, vão vender esse dinheiro para a ação social da igreja. Então, não deixe de contribuir. Todo mês, nós temos ali muitas famílias que são assistidas por esse trabalho tão importante, tão fundamental, que é o da assistência social. E lembrando também, está aqui esse aviso, das formas de contribuição com a Igreja Batista da Prata. Nós temos o Pix, você pode passar o Pix para a igreja, 28.661.486.1000, ao contrário, 28, tá? Se você tiver o número do WhatsApp do tesoureiro, você pode passar direto. Se você não tem, passa para mim. No Pix já é identificado, né? O tesoureiro vai saber. Mas é bom que, se você quiser, passa para mim que eu repasso para o tesoureiro. Todo mundo tem o meu celular, fique à vontade para usar. Ou então, se você ainda não usa, utiliza o Pix, você pode fazer o depósito da conta corrente ou transferência bancária, Banco Itaú, agência 6104, conta 53111/3. Anota aí para você não esquecer. Nós estamos numa campanha de reforma do templo, preparando o templo para o aniversário. Quem foi à igreja esse final de semana viu lá a grande melhoria que nós fizemos naquela parede. Colocamos lá uns drywall para acabar com aquela infiltração, né? Aquela coisa feia que está ficando a parede. Ontem já foram feitos 2 orçamentos de pintura para poder pintar essa semana já as paredes de dentro do templo, para ficar muito bonito para o aniversário da igreja. Então você pode contribuir devolvendo o seu dízimo e também enviando uma oferta exponencial, como diz o meu amigo pastor Jeremias Pereira, para a obra da igreja.
E se você ainda está com o coração alegre aí de contribuir, a gente sempre contribui, temos também a campanha do som. Estamos aí envolvidos em atualizar o som da nossa igreja, que já está muito antigo e precisando de muita coisa nova. O som é muito bom, porque senão não durava mais de 30 anos, como ele está durando lá, mas a gente precisa atualizar. Então, se você pode ajudar também contribuindo, devolvendo seu dízimo, contribuindo para a obra da igreja e mandando uma oferta também para a campanha do som, para nós trocarmos o som da nossa igreja. Tá bom, então? Conto com vocês. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui. Não. E aí, agora também esse aviso que eu não posso deixar de fazer. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, esse canal aí que você está assistindo agora, se inscreva. Isso me dá uma ajuda muito grande, meu irmão. Por quê? Quanto mais pessoas inscritas no canal do YouTube, mais likes, né? Mais gosteis, mais joinhas você coloca ali, mais o YouTube, né, vai entender que o vídeo é relevante, que o vídeo é importante, que as pessoas estão assistindo e vai oferecer esse vídeo para muitas outras pessoas. Já não abriu o seu YouTube no celular, na televisão, no computador, a primeira página, e aparece um monte de vídeo de coisas que você gosta. Às vezes você assiste muito louvor, aí aparece um louvor de uma pessoa que você nunca viu, mas está lá com muita gente assistindo. É isso que o YouTube faz. Você gosta de assistir, vamos supor assim, vídeos sobre carros. Vamos pegar um exemplo assim. E aí você vê determinados canais, mas de repente quando você abre a página do YouTube, está lá um vídeo de um outro rapaz, de um mecânico ou de um vendedor a respeito de um carro que você nem conhece. É porque esse canal está ficando importante e o YouTube está oferecendo para você. Por isso, a importância de você ir se inscrever no canal, ativar notificações e compartilhar. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Estamos quase chegando em 400 inscritos, mas quando chega em 500, o YouTube já começa a oferecer ainda mais. Quando chega a 1.000, ainda mais. Quando chega a 5.000, muito mais. Então a gente vai tornando conhecido esse trabalho da nossa igreja, essa live, e começou em março de 2020 e já vai fazer 2 anos, tá bom? Então conto com a sua participação, compartilha, copie o endereço do canal, ofereça para as pessoas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para você ajudar o pastor Mozart a difundir a palavra de Deus, a difundir os trabalhos da igreja também, porque a pessoa acaba, além de assistir a mensagem, ouvindo a programação da igreja. Eu sempre faço esses anúncios, né, da nossa igreja. Então, dê essa força para mim aí, youtube.com/Mozarlino, você está assistindo aí agora, é uma grande força que você dá para o pastor. Muito boa noite para todos vocês que estão chegando aí, é muito legal, muito bom, a bênção ver vocês aí conosco nessa noite, sejam todos muito bem-vindos, e vamos agora então orar, irmãos. Continuar orando, né, pela família da irmã Dali, né, para que Deus possa continuar consolando com a passagem da irmã Maria Tacília, orar pela programação do aniversário da igreja, para que Deus leve muitas pessoas, que haja decisões, que haja uma festa nos céus, por gente se convertendo, que Deus abençoe o pastor Silvio, o pastor Mateus Rodrigues, a mim na mensagem de domingo, para que realmente Deus nos use e seja uma bênção. Abençoe também o reparo lá da igreja, né? As pinturas, os acertos que a gente está fazendo, o seu pedido de oração que você está colocando aí para nós, que Deus alcance a sua família, que Deus abençoe a sua família, que Deus possa estar com você. Vamos orar então? E logo após a oração, a gente já pode começar a nossa mensagem. Eu estou procurando enxugar, encurtar, né, a nossa live, para que você possa assisti-la melhor. Às vezes, uma live muito grande fica mais cansativo. Eu concordo com você isso. Então, estou procurando encurtar para poder assistir tranquilo. Tá bom? Então, vamos orar para que Deus... Enquanto estava falando de encurtar a live, eu lembrei de alguma coisa importante e não falei, porque eu estava falando da importância da live e agora acabei esquecendo. Se eu lembrar, eu falo. Se eu não lembrar, eu não posso falar. Tá bom, então? Mas vamos orar? Pedir para que Deus abençoe a mensagem que vai vir agora, o Salmo 123, como lidar com a decepção. Sei que Deus vai falar ao seu coração e vai abençoar você grandemente. Tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus,
e Pai. Nós te louvamos, Senhor, por essa linda oportunidade de estarmos juntos através dessa ferramenta que o Senhor deu condições, sabedoria aos homens para utilizarmos para abençoar que é a internet, que é a transmissão dessa live, desses cultos, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Abençoa essa transmissão, que nada possa atrapalhar, que a internet minha e de cada irmão, de cada lar que está aí participando, funcione perfeitamente e que, ó Deus, o Senhor possa visitar cada lar nesse instante. Cada irmão, cada irmã que toda terça-feira nos acompanha, participa conosco, que coloca aí os seus pedidos, ó Pai, abençoa cada um deles, pedido de saúde, pedido pelos seus lares, pedido a Deus de emprego, pedido a Deus de paz, pedido de força nesses tempos tão difíceis de pandemia, pedidos a Deus de libertação. Pai querido, visita cada lar desses irmãos que estão assistindo agora e daqueles que vão assistir depois, porque a mensagem vai ficar gravada no YouTube e o Senhor vai usar também da mesma forma, Deus. Visita. Quero te pedir muito especialmente que o Senhor continue a confortar e consolar, ó Deus, a família da irmã Darli, do Luiz, que perdeu a irmã Maria Tacília no sábado, dia 22 de janeiro, continua confortando tua serva, e tantos outros irmãos, ó Pai, conhecidos nossos, pessoas conhecidas nossas, que passam por esse momento de luto, não só decorrente de outras situações, mas também por causa da pandemia, ó Deus. Rogamos que essa pandemia passe logo, rogamos que logo voltemos, ó Pai, à nossa vida normal, possamos nos abraçar lá na igreja, sentarmos todos juntos, aquela comunhão tão maravilhosa, tão necessária para nós, ó Deus. Pedimos pelo aniversário da igreja, ó Pai, que o Senhor possa abençoar o pastor Silvio, o pastor Mateus Rodrigues e a mim, ó Deus, que seremos os mensageiros no dias 11, 12 e 13 de fevereiro, ao grupo Samba Cristo, que vai se apresentar na sexta, ao Ministério de Oração da Primeira Igreja Batista no Bairro da Luz, que vai se apresentar no sábado, ao nosso Ministério de Louvor, ó Pai, que vai se apresentar no domingo, que essas músicas falem ao nosso coração, que esse louvor chegue ao teu trono de graça. Ó Pai querido, abençoa, ó Deus. Eu peço, Senhor, agora que muitas pessoas não crentes possam ir à nossa igreja. Desperta o povo da igreja, desperta a membresia da Igreja Batista da Prata, ó Pai, para que levem visitantes sexta, sábado, domingo, que o tempo permita, que não chova forte, que seja um tempo bom, para que as pessoas se animem para ir à igreja, ó Deus, e sejam 3 dias extremamente abençoadores, ó Pai. E que haja muitas decisões ao lado de Jesus. Abençoa, Pai, nós te pedimos. Pai querido, eu peço agora pela palavra que vai ser pregada nesse instante. Usa-nos, ó Deus, usa a mim, continua falando a mim com essa palavra e usa, ó Pai, abençoa cada irmão que está recebendo agora e que vai receber depois também através do YouTube. Visita, ó Pai, em nome de Jesus. Visita esses irmãos. Visita, ó Pai, para que eles possam estar participando e vivenciando essas alegrias que o Salmo 123, essa força, essa coragem que o Salmo 123 nos dá. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nos ensina a orar, aumenta a nossa fé em Ti e fala conosco. Eu entrego, eu oro, eu peço, não porque eu mereça, porque eu não mereço nem falar contigo, mas porque eu confio e oro no nome de Jesus. Amém, amém e amém. É muito bom orar, né? É muito bom falar com vocês. E é bom porque estamos distantes, mas ao mesmo tempo através da internet, muito mais pelo Espírito Santo, pela oração, nós estamos juntos. Como diz as Déboras, né? Já que a gente sempre fala isso. Não há distância que separe duas pessoas através da oração. É isso aí. Então vamos para a nossa palavra. Salmo 123. Você sabe, nós estamos numa série de mensagem do Salmo 120 ao Salmo 134, chamados Cânticos de Peregrinação, também conhecido como Cânticos de Romagem ou como Cântico dos Degraus. Eu já expliquei isso várias vezes em outras mensagens, não vou repetir de novo aqui. Se você quer saber, olha lá na mensagem do Salmo 120 e na mensagem do Salmo 121, está bem explicado e reexplicado lá. E eu prefiro falar, né, a designação de Cânticos de Peregrinação, porque eram cânticos
que os romeiros, os fiéis, os judeus, eles cantavam quando rumavam, né, quando peregrinavam para Jerusalém nas suas festas. Bom, Salmo 123 é um salmo bem pequeno, né? São apenas 4 versículos. Eu vou ler na Nova Versão Internacional e você acompanha aí. É bom que você... Eu sempre falo isso, tanto aqui quanto lá na igreja, né? Para a gente estudar a palavra de Deus, essa é uma mensagem, é um sermão expositivo. Eu sempre prezo, né, para pregar sermões expositivos, expor a palavra, ensinar a palavra. Para isso a gente está lá. Só uma vez ou outra que eu prego um sermão temático, mas é importante você estar com a sua Bíblia aberta. Se você tem Bíblia no celular e está usando o celular para assistir essa palavra, pega lá a sua Bíblia rapidinho que eu espero. Se você está aí com a sua Bíblia, abre então no Salmo 123. E nós vamos aprender hoje a como lidar com a decepção. Como lidar com a decepção, Salmo 123. Você quer pegar a Bíblia, já pegou? Está aí aberta? Salmo 123? Então vamos ler. Para ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. Verso 3. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Deus abençoe a leitura do Salmo 123 e aplica aos nossos corações. Amém? Diga amém aí do outro lado, meu irmão. Eu não ouço, mas Deus ouve. Glória a Deus. Bom, o Salmo 123 é um dos menores dos cânticos de peregrinação. E você viu, né, que ele é composto apenas de 4 versículos. Como boa parte, dos salmos, principalmente esse dos cânticos de peregrinação, né, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, não é fácil determinar, mais uma vez, quem foi o autor deste salmo e precisar a ocasião em que ele foi escrito, em que esse cântico foi composto. Interessante que neste salmo, o seu autor começa falando pessoalmente. Repara só, quando ele diz ali no verso 1, levanto os meus olhos. Então, ele está falando dele, pessoalmente. Mas, logo adiante, ele já fala como se estivesse dando expressão não apenas à sua própria dor, mas como também a dor da coletividade, a dor de um grupo, diante do desprezo, diante do desaprecio dos povos vizinhos. Esse desprezo, essa arrogância, esse orgulho, esse desaprecio dos povos vizinhos, provavelmente era dos samaritanos, que viveram perseguindo, né, implicando, brigando, reclamando com os judeus, e também, principalmente, quando os judeus começaram a retornar do exílio na Babilônia. O povo foi cativo para a Babilônia, passados 70 anos, o povo começou a voltar, e quando voltou nessa romaria, nessa peregrinação, eles começaram a cantar esse salmo, ou começaram a escrever esses salmos, e utilizaram depois. Bom, este salmo está em forma de oração. Se você perceber bem, este salmo é um cântico, mas está em uma forma de oração. E ele foi composto por algum homem, algum profeta, para que todos os fiéis, tanto judeus quanto nós hoje, mas ele foi composto para que todos os fiéis, quando eles estavam provavelmente cativos lá na Babilônia. Seja como for, o Espírito Santo, por cuja inspiração o profeta entregou este salmo ao povo, nos leva, nos ensina
É o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, que nos compele a recorrer, a buscar a Deus, sempre que os perversos, injusta e orgulhosamente perseguem a igreja. Então você pode já entender e perceber que o Salmo 123 ele foi composto para os judeus que eram perseguidos na sua peregrinação, mas também é para mim e para você ao longo da história da igreja, porque também fala da perseguição injusta que a igreja sofreu no passado e continua sofrendo hoje, e que vai continuar sofrendo até Cristo voltar para nos buscar. Bom, deixa eu beber uma aguinha. Neste pequeno salmo, os filhos de Deus, oprimidos por uma tirania cruel da parte dos seus inimigos, eles clamam ao Senhor que o liberte. E eles não têm nenhuma outra fonte de esperança, exceto a proteção de Deus. Eu e você também somos assim. Quando estamos sendo oprimidos, seja pela tirania cruel de uma pandemia, seja pela tirania cruel de uma outra doença, ou de uma condição financeira, ou de um problema familiar, nós, eu e você, meu amado, não temos nenhuma outra fonte de esperança exceto a proteção de Deus. Em todos os tempos, os filhos de Israel, na antiguidade, e os crentes atualmente, sempre têm encontrado neste salmo um modo de expressar as suas tristezas e de clamar pelo auxílio divino em dias de perseguição, em dias de angústia, em dias de plena, tremenda decepção. E nesses tempos difíceis de pandemia, então, que nós estamos vivendo já há praticamente 2 anos, uma pandemia que insiste em não acabar, toda hora está aparecendo aí variantes, agora tem uma variante da sub-Omicron, que é 1,5 vezes mais contagiosa. Então, isso, a gente vê essas notícias e tantas outras, tensão na Rússia contra a Ucrânia, tanta coisa complicada. Isso nos deixa angustiados, nos deixa deprimidos, nos deixa desanimados, nos deixa decepcionados. Então, o Salmo 123, este pequeno salmo de 4 versículos apenas, é uma perfeita oração de socorro e que também te ajuda, lhe ajuda, me ajuda, meu amado, minha amada, a lidar com as decepções que vamos tendo no nosso dia a dia. Então, para começar, hoje eu vou fazer diferente. Geralmente eu termino com uma história, né? Com a famosa historinha. Hoje eu vou começar diferente, eu vou começar contando para vocês uma interessante história e verdadeira história. Houve no passado, no século XIX, um missionário escocês, o pastor Robert Moffat. Ele viveu de 1795 até 1883. Robert Moffat, ele tem o seu nome gravado nos livros da história da igreja por 2 interessantes razões. Qual a primeira razão que Robert Moffat tem seu nome gravado, é lembrado nos livros de história da igreja? Primeira razão é que ele desenvolveu um ministério pioneiro e muito relevante, muito importante lá na África do Sul. Porém, Robert Moffat percebeu que a necessidade de missionários naquela região era tão grande que no ano de 1840, Robert Moffat retorna à Escócia com a finalidade, com o desejo no coração de convocar mais obreiros. Ele pensou, vou voltar lá, eu vou pregar, eu vou alistar, eu vou recrutar mais e mais obreiros, porque nós precisamos pregar o evangelho aqui na África do Sul. Só que isso, quando ele voltou, acontecia na Escócia um dos invernos mais rigorosos da história da Escócia. Num dia, quando ele entrou numa igreja para pregar, ele ficou decepcionado. Sabe por quê? Porque ele percebeu que apenas um pequeno grupo de pessoas resolveu sair de casa para enfrentar o frio intenso que estava acontecendo naquele momento ali na Escócia. E tem mais.
Além da decepção de Robert Moffat ver pouca gente ali naquela igreja, ele ficou ainda mais desanimado, mais decepcionado ao perceber que havia apenas mulheres naquele grupo. E tem mais. O texto que ele havia escolhido para pregar era Provérbios 8:4, onde diz lá: a vós outros, ó homens, clamo. Ele ficou decepcionado com as mulheres porque ele sabia, né, que muito poucas mulheres, principalmente as mulheres daquela época, seriam capazes de deixar o seu marido, os seus filhos, o seu lar e enfrentar as durezas da selva. Ele veio no coração para levar homens, né, solteiros, jovens, para que pudessem enfrentar as durezas da selva, da África do Sul, de uma cultura totalmente diferente. Bom, ele ficou tão decepcionado, Robert Moffat, tão chateado, que não notou a presença de um homem, de um rapaz, que estava lá não para assistir o pregar, mas para fazer a manutenção do órgão da igreja. Ele pregou então aquela mensagem sem esperanças, como já disse, sabendo que pouquíssimas mulheres seriam capazes de enfrentar as durezas da selva. Como ele imaginou, na hora do apelo, ninguém, nenhuma mulher atendeu ao seu chamado, atendeu ao seu clamor. Mas veja só, o jovem que dava manutenção no órgão ficou extasiado, maravilhado com o desafio. E disse para Robert Moffat: eu vou para a África, eu vou seguir os seus passos, eu vou ser um pregador do evangelho. Então aquele jovem, ele se dedicou aos estudos, formou-se em medicina, foi um médico, e empregou o resto da sua vida ministrando a tribos muito longínquas lá na África. Você está curioso e quer saber qual é o nome desse jovem? O nome desse jovem era David Livingstone, que viveu de 1813 a 1873. David Livingstone foi um dos mais famosos missionários da história. David Livingstone ficou tão conhecido porque ele se enfiou na África. Ele ficou sumido por muitos e muitos anos, até que um homem o encontrou no meio de uma tribo de africanos e proferiu e disse a famosa frase: Dr. Livingstone, eu presumo. Aquela mensagem no passado de Robert Moffat levantou um grande missionário que foi usado por Deus para converter muitos e muitos africanos. E além de missionário, Robert Moffat, David Livingstone acabou se tornando genro dele. Então eu falei que por duas razões, né, Robert Moffat é conhecido. Primeira, porque ele pregou e foi usado por Deus para levantar David Livingstone para ser um grande missionário. E a segunda razão pela qual o nome do Dr. Moffat figura no livro de história da igreja é porque ele era o sogro do famoso David Livingstone. Entenderam? Está ilustrado aí o início da mensagem. Bom, o Salmo 123, o escritor dele, sabia o que era se sentir decepcionado, como Robert Moffat, depois de nutrir planos maravilhosos para si. Você já passou por essa situação? Como eu já passei, e não uma, duas, mas muitas vezes a gente se sente decepcionado depois de alimentar, de sonhar planos para a nossa vida, planos para a nossa família, planos para os nossos filhos. Seguindo a sequência dos cânticos de peregrinação, este provavelmente era cantado depois que os viajantes já tinham cruzado as portas de Jerusalém, como nós vimos no Salmo 122 na semana passada. E agora, eles estão decepcionados porque contemplavam não apenas a cidade, mas a real condição de Jerusalém.
Nesse sentido, nesse pensamento, nesse viés, houve muitas épocas em que o entusiasmo durante a viagem e a exultação da chegada a Jerusalém se transformavam em decepção e tristeza ao ver as condições de vida daquela outrora cidade gloriosa de Israel e que tinha sido local da habitação do templo do Senhor. O Salmo, como eu já falei, 123, não é assinado por seu escritor, não há referências, mas dá para a gente perceber mais ou menos o tempo em que ele foi escrito. Trata-se de uma época de extrema dificuldade para a cidade, para os seus moradores, para todos os israelitas que para ali iam para adorar no templo. Em várias ocasiões, durante a história de Israel no Antigo Testamento, houve circunstâncias de aperto para Jerusalém. Contudo, a descrição de desprezo e escárnio por parte de inimigos arrogantes, causando vergonha e sofrimento para Jerusalém e para os peregrinos, cabe quase que exclusivamente ao período entre o retorno dos israelitas do cativeiro babilônico, em 538 a.C., até a reconstrução dos muros da cidade por Neemias, lá por volta de 445 a.C. Então, por cerca de um século, o povo, voltando para Jerusalém, ia para Jerusalém para celebrar as 3 festas, né? Páscoa, Tabernáculos, e chegando lá, encontrava uma cidade destruída. Nesta época, era exatamente 3 festas, tá? Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Não falei a terceira. Bom, nesta época, era exatamente assim que viviam os moradores da capital. Eles eram oprimidos e zombados pelos seus vizinhos. Se você ler o livro de Esdras e Neemias, você vai encontrar muito disso. Em Esdras 4:4, Neemias 1:3, 2:19, vai ter muito desses versos narrando quantos os inimigos de Jerusalém oprimiam e zombavam do povo. E era isso que viviam os peregrinos que chegavam a Jerusalém, cuja alegria de ir à cidade para adorar, para entrar no templo, para encontrar os seus, se tornava rapidamente numa tremenda decepção. Segundo aponta o Salmo, tal decepção deu origem a esse clamor a Deus, a essa oração a Deus. Segundo o Salmo 123, essa decepção deu origem a um clamor a Deus. E nesse sentido, o Salmo 123 deixa transparecer 4 atitudes dos servos de Deus que se veem decepcionados com as condições de vida que têm de enfrentar em um mundo que serve à carne e ao diabo, em um mundo em que jaz no maligno. 4 atitudes dos servos de Deus, 4 atitudes minhas e sua, para a gente ter quando ficarmos decepcionados com as condições de vida nesse mundo tão difícil, esse mundo do mal. Primeira atitude. A primeira atitude do crente diante da decepção é a fé em Deus. Tenha fé em Deus. Quando você estiver decepcionado, fé em Deus. Humanamente falando, as circunstâncias eram terríveis e não podiam ser evitadas por nada que os israelitas pudessem fazer. Se a situação era de fato o muro derrubado, os moradores da cidade eram presas fáceis dos salteadores, dos ladrões e dos opositores à sua reconstrução. Esdras 4:4 diz isso. Esdras 4:4 diz: então a gente da região começou o quê? A desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Esdras vê
construir já junto com Zorobabel o templo, e um tempo depois veio Neemias. Quando os vizinhos, as pessoas começaram a ver aquilo, eles começaram então a ser oposição, começaram então a desanimar o povo. Por quê? A defesa para essa gente eram justamente os muros, e os muros não existiam. E sem recursos próprios, os israelitas então desviavam seus olhos da segurança dos muros altos das muralhas e levavam seus olhos para quem? Para o protetor divino. Eles olhavam quando chegavam em Jerusalém, viam aquela situação tão deprimente, tão desesperadora, os muros destruídos, os inimigos agindo contra, que ao invés de olhar para a segurança dos muros, eles olhavam para Deus e diziam que, como diz o verso 1 do Salmo 123, a ti levanto os meus olhos. Meu amado, minha amada, a ação de olhar para o alto como expressão de confiança em Deus foi utilizada no Salmo 121, como nós vimos nessa série de mensagens. Você pode assistir lá o Salmo 121, e essa era cantada pelos peregrinos no início da sua viagem. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor, que veio dos céus e a terra. Porém, enquanto naquele salmo os olhos se voltavam para o alto dos montes, como busca pelo poder supremo do Senhor, aqui no Salmo 123, o olhar vai ainda mais alto e encontra o Deus eterno habitando os céus, com um trono acima da terra e acima de tudo que existe. Como diz a parte B do verso 1, a ti que ocupas o teu trono nos céus. É com fé verdadeira que o olhar dos servos de Deus se eleva para Deus, pois sabe que somente no poder de Deus há solução para os problemas quando fogem do nosso controle. Olhe para Deus, não olhe para o tamanho do seu problema, não olhe para o tamanho da sua dificuldade, não olhe para o tamanho do mundo ao seu redor querendo te tragar, olhe para o tamanho incomensurável que não se pode medir, infinito do seu Deus. Somente no poder de Deus há solução para os problemas que fogem ao nosso controle. E além do mais, é uma fé baseada na dependência que o servo tem de Deus. Quanto mais você depende de Deus, mais a sua fé é aumentada, é forjada, é fortalecida. É a fé de quem não apenas conhece a Deus, mas sabe de tudo que ele é capaz e de quem necessita dele para a proteção e a provisão. Então, a primeira atitude do crente diante da decepção, fé em Deus. Segunda atitude diante da decepção, é algo muito raro, muito importante para mim e para você, paciência. A segunda atitude diante da decepção é a paciência. Tendo se valido da ação de olhar para expressar a fé, olhar para o alto, olhar para os céus, olhar para o trono da graça, olhar para o trono da misericórdia, olhar para o trono de Deus, o salmista agora desenvolve a seguinte figura no verso 2. Acompanha comigo o verso 2 de novo. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. A ilustração dos servos atento à mão dos seus senhores providencia um quadro duplo. Presta atenção. Primeiro, vem do fato de que os senhores, com gestos de mão, comandavam seus servos. Os senhores faziam assim para o servo. Não precisava nem falar nada, Tinham tanto desprezo, por exemplo, faz assim, e eles iam. Então, era essencial que os servos atentassem continuamente para o mover das mãos dos senhores. Se o salmista chegou a pensar nisso, ele estaria recordando aos seus irmãos que, mesmo que atravessassem dificuldades, eles deveriam permanecer no serviço de Deus e não se valer dos problemas como pretexto para serem fiéis. E nós estamos vendo isso na igreja hoje em dia. Quantas pessoas
pararam de ir à igreja, quantas pessoas estão desanimadas com o serviço de Deus, quantas pessoas não querem nada mais com o serviço de Deus, se valendo dos problemas, se valendo das dificuldades, se valendo de pandemia, de Covid ou de outra coisa, meus amados irmãos. O final do versículo 2 mostra que a razão do olhar não era receber ordens, mas a aguardar a provisão abençoadora, transformadora, benéfica, maravilhosa, misericordiosa de Deus. Como os servos recebiam o sustento dos seus senhores, olhar para as mãos dos senhores significa, em primeira mão, aguardar a mão bondosa conceder o necessário. E essa ilustração traz a ideia do servo mantendo constantemente os olhos nas mãos do Senhor, aguardando com paciência por aquilo que ele precisa. É essa a atitude encarecida pelo salmista em relação a Deus. Eles aguardavam pacientemente o dia no qual Deus misericordiosamente aliviaria seu sofrimento e inverteria a situação. Entenda, meu irmão, com fé, tenha paciência e aguarde, porque Deus vai aliviar o seu sofrimento, porque Deus vai inverter a situação. Terceira atitude é a esperança. A paciência dos israelitas ao aguardar a libertação de Deus não era um mero otimismo sem fundamento. Se a queda do muro, se a destruição do templo e da cidade no ano de 587 a.C., diante do exército de Nabucodonosor, foi anunciada previamente pelos profetas, você pode ver isso em Isaías, em Jeremias, em Miqueias, a reconstrução da cidade também foi anunciada previamente por Isaías, por Ezequiel. Então, eles sabiam que aconteceria aquela situação de invasão, de destruição, mas também Deus, na mesma vez, anunciou que haveria misericórdia, enviaria misericórdia e graça, e a cidade seria reconstruída. E, além do mais, havia promessas de um grande ajuntamento futuro dos judeus, dispersos pelo mundo na sua própria terra. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel, capítulo 39. A terra que Deus prometeu para sempre a Abraão. Pelas Escrituras Sagradas, o Messias, todos eles sabiam que o Messias, a partir de Jerusalém, reinaria sobre a nação restaurada e sobre as nações do mundo. Então, meu amado, não era apenas com paciência que o salmista e seus conterrâneos aguardavam a atuação maravilhosa, abençoadora, poderosa, transformadora, graciosa de Deus, mas também com esperança. Uma esperança baseada nas promessas reveladas pela palavra de Deus, esperança firme dirigida pelas Escrituras. Eu já te falei muitas e muitas vezes, a esperança na palavra de Deus não é no sentido que nós temos hoje, uma esperança de esperar algo que talvez possa acontecer ou não. A esperança que nós encontramos na palavra de Deus é a esperança certa, é você viver com confiança, com paciência, com fé, com alegria, sem temor, porque sabe que aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir na sua vida. Por fim, a quarta e última atitude do crente diante da decepção. A quarta e última atitude do crente diante da decepção é a inadequação. O termo inadequação aqui quer dizer a insatisfação com a situação presente e o desejo de ver se cumprir tudo que Deus preparou para o seu povo. Isso significa que não buscamos um modo de nos acomodar ao mundo e ao sistema perverso da vida. Ao contrário, nos sentimos inadequados diante desses parâmetros corrompidos dos rebeldes. Nós vimos isso na mensagem do domingo passado, na mensagem do domingo retrasado, lá na nossa igreja, no domingo à noite, quando estudamos 1 de João, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Para nós não nos moldarmos aos padrões desse mundo. Isso, quando os israelitas agiam assim, causava no mundo
oposição e desprezo para eles. Você talvez já viveu isso, ou está vivendo situação. Você não quer se corromper com os prazeres do mundo, você não quer se contaminar com os pecados do mundo, não quer se envolver com a desonestidade do mundo. Conheço um amigo, um policial que é honesto e ele sofre perseguição dos seus amigos, colegas, porque ele não é dado à corrupção. Quando nós optamos por sermos fiéis a Deus, nós nos tornamos inadequados. Nos sentimos inadequados diante dos parâmetros corrompidos dos rebeldes. E isso, obviamente, causa no mundo oposição e desprezo a nós, como causou aos israelitas que retornaram do exílio. Olha o que diz o verso 3, a parte B. Já estamos cansados de tanto desprezo. Se uma marca da inadequação do povo de Deus ao sistema do mundo é o desprezo que recebe, a outra marca é o clamor a Deus por sua graça e misericórdia. Clame a Deus, meu querido. Se você está se sentindo desprezado, decepcionado, perseguido, posto de lado, faça como o verso 3 do Salmo 123. Clame a Deus, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Clame agora, se você está se sentindo assim, fale alto junto comigo. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque essa oração não visa você a fazer com que os servos de Deus possam, entre aspas, dançar conforme a música, mas sim ao favor de Deus, confirmando as suas promessas e firmando o seu povo, ao passo que julga o mundo mal. Tal inadequação também é vista no modo como o salmista enxerga os perdidos. Não como pessoas a serem imitadas, mas reprovadas, porque ele os chama o quê? De arrogantes e orgulhosos. Confere o verso 4 comigo. Olha o que o salmista diz no verso 4. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Note-se que essa visão não afeta o testemunho e o modo de agir do servo de Deus, de modo que eles mesmos se tornem arrogantes e orgulhosos. Em vez disso, faz desses homens que servem fielmente ao Senhor, faz com que eles aguardem a libertação. Não é preciso muita argumentação para nos convencer de que vivemos tempos parecidos. Não aqui no nosso país, de ataques militares a uma cidade sem defesas. Mas nós vivemos um tempo chamado de cristofobia, um tempo de oposição, de perseguição, de zombaria, de desprezo por parte daqueles que rejeitam o Senhor Jesus como Deus e como Salvador. Por isso, os meus olhos, os seus olhos, os nossos olhos devem sempre olhar para os céus, apontar para os céus, a fim de pacientemente esperarmos que Deus faça tudo o que anunciou pelas Escrituras. E assim, como aqueles israelitas, nós devemos nos sentir incomodados com o mundanismo, com esse mundo que jaz no maligno, e não tranquilos à vontade no meio do mal. Meu amado, mantenha a fé verdadeira, sabendo que, a exemplo da história do pastor Robert Moffat, que eu contei lá no início da mensagem, que Deus é poderoso para tornar as decepções que você está tendo em vitórias que estarão sendo lembradas, ecoadas pelos séculos dos séculos dos séculos. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração e que você tenha fé, coragem, força para seguir à frente. Amém? Amém. Meu querido, chegamos ao final da nossa live. Eu achei que fosse ser mais curtinha, mas já está com 55 minutos. Eu acho que ia ser pequena, acaba sendo do mesmo tamanho. Não tem fácil, não. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua participação. Voltando a te pedir, né? Me ajuda aí compartilhando esse vídeo, levando gente a se inscrever no nosso canal. Copia aí o link do canal, coloca no seu WhatsApp, compartilha para os seus amigos, compartilha nos grupos, compartilha no Instagram, no Facebook. Me dá essa ajuda aí, porque para quem eu posso eu mando, mas você que também conhece muita gente,
Então pode me ajudar. Ó, esse é o canal do meu pastor, tem uma mensagem bênção lá para você. Se você está se sentindo decepcionado, se você está se sentindo triste, angustiado, ansioso, aí nessas mensagens todas, aí tem dezenas de mensagens. Tem mensagem de Deus, do coração de Deus para o seu coração, esse é o nome do canal, né? Para todo mundo. Então Deus abençoe você e possa nos ajudar compartilhando, então, o nosso canal do YouTube. Vamos orar? Hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou orar só a bênção apostólica, mas num dos livros que eu baseei essa mensagem, tem uma oração muito interessante, né? A oração que o Salmo nos inspira. Então, vamos orar essa oração e assim terminarmos a nossa live dessa noite. Espero vocês domingo que vem, 10 horas da manhã, com a nossa EBD e às 18 horas com o nosso culto, tá certo? Estou esperando vocês domingo que vem. E terça-feira que vem, se Deus permitir, a nossa live, mais uma vez, será o Salmo 124. Vamos orar? Senhor, nós te rogamos, não nos faça presa fácil do acusador, do escarnecedor. Que por nossa vida de integridade diante de ti, não sejamos facilmente atingidos pelo veneno que eles destilam. Mas se por acaso a zombaria nos atingir, que eu possa mostrar na minha vida que esses insultos não me atingem. E principalmente, Senhor, que pela sua graça eu prossiga a atuar com fé, com firmeza, um desembaraço na tua obra. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e que as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre cada irmão, cada irmã, cada lar que acompanhou esta live agora, e para cada irmão, cada irmã, cada lar que vai ouvir essa mensagem depois pelo YouTube, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Mais uma vez, muito obrigado. Jesus te abençoe. Uma noite feliz, uma noite de paz e um restante de semana cheio de vitórias no Senhor. Até domingo. Fiquem com Deus.